A inteligência artificial, para além de seus notórios desafios tecnológicos, depara-se com barreiras de natureza semântica, muito mais profundas. A análise que se segue explora precisamente estas questões fundamentais sobre a cognição, que parecem separar, ou talvez unir, a mente humana e a máquina. A progressão desta análise será estruturada logicamente. Iniciaremos por delinear o desafio semântico central e a consequente assimetria de conhecimento entre o ser humano e a máquina. A partir daí, revisaremos o célebre argumento de Gödel para, em seguida, desconstruí-lo através do conceito de metateoria. Finalmente, demonstraremos como essa desconstrução aponta para um novo paradigma para a inteligência artificial, fundamentado na inferência de novas regras. Nossa investigação, portanto, parte de uma aparente lacuna cognitiva. E para compreendê-la em sua totalidade, é imperativo que comecemos com a questão que efetivamente estabelece os limites do debate acerca da inteligência artificial. Essa interrogação delimita a discussão, concentrando-a nas limitações que seriam inerentes aos sistemas computacionais. O foco, portanto, não reside no que as máquinas ainda não são capazes de fazer, mas sim naquilo que, por sua própria natureza constitutiva, elas talvez jamais possam realizar. É preciso ressaltar uma distinção crítica. A operação de um programa de computador é, em seu nível mais elementar, perfeitamente transparente. Isso porque todas as suas etapas obedecem a regras explícitas e previamente especificadas. É essa previsibilidade algorítmica, de fato, que constitui a base de todo o seu funcionamento. Em absoluto contraste, os mecanismos basilares do pensamento humano permanecem epistemicamente opacos. Não possuímos acesso direto aos seus processos fundamentais. As bases do nosso raciocínio são, por natureza, inacessíveis. O que observamos são apenas os seus resultados macroscópicos, as ações, os comportamentos e os relatos em primeira pessoa. Essa profunda diferença de acesso, a transparência nos sistemas computacionais versus a opacidade nos processos cognitivos humanos, gera o que podemos definir como uma assimetria epistêmica fundamental. Trata-se de um desequilíbrio intrínseco na maneira como aprendemos e avaliamos as capacidades de cada um desses sistemas. Esta comparação ilustra com clareza o cerne dessa assimetria. Nós conhecemos os computadores de baixo para cima, ou seja, partindo de seus componentes lógicos mais elementares. Em contrapartida, nosso conhecimento acerca da cognição humana é construído de cima para baixo, partindo das atividades de alto nível e da experiência subjetiva, para então tentar inferir quais seriam os seus mecanismos fundamentais. Neste ponto, é crucial que se evite incorrer na falácia, que poderíamos chamar de Deus das lacunas, que consiste em redefinir continuamente a inteligência como sendo aquilo que as máquinas ainda não são capazes de realizar. Uma análise rigorosa deve, ao contrário, focar em possíveis barreiras estruturais e permanentes e não em desafios tecnológicos que são, por definição, transitórios. E para explorar a possibilidade de uma barreira estrutural como essa, passaremos agora à análise de um dos argumentos mais influentes da lógica formal. Refiro-me ao argumento derivado dos teoremas de Gödel, que, à primeira vista, parece traçar uma linha divisória intransponível entre a cognição humana e qualquer sistema computacional concebível. A base para este argumento reside no célebre primeiro teorema da incompletude de Gödel. O teorema afirma que, para qualquer sistema formal consistente e suficientemente poderoso para descrever a aritmética, existirão sentenças verdadeiras sobre os números que não podem ser provadas dentro daquele sistema. A implicação imediata é a de que a mente humana seria capaz de ver verdades que uma máquina estritamente vinculada às regras jamais poderia alcançar. O processo lógico se desenrola da seguinte forma. Primeiro, assume-se a consistência da aritmética padrão. Pelo teorema de Gödel, se isso for verdade, então uma sentença específica, G, não pode ser provada dentro do sistema. A genialidade na construção de G é que ela própria afirma sua indemonstrabilidade. Assim, chega a ser chamada intuição humana, se sabemos que G é indemonstrável e G afirma precisamente isso, então G deve ser verdadeira. Essa conclusão parece transcender os limites formais do sistema. O ponto crucial, portanto, é que essa linha de raciocínio sugere a existência de uma capacidade cognitiva, a de ver a verdade da sentença G, que seria inacessível à máquina, uma vez que esta está confinada aos axiomas e regras do sistema formal. Apresenta-se, assim, um caso aparentemente robusto para uma habilidade semântica que os sistemas formais, por si sós, não possuem. Contudo, seria esse salto cognitivo de fato um ato de intuição não analisável? Para desconstruir o argumento, é necessário investigar com mais profundidade o que realmente ocorre no processo mental que nos leva a ver a verdade da sentença de Gödel.
Aqui reside o ponto de inflexão desta análise. A citação é elucidativa. O que estamos efetivamente fazendo é uma formalização em uma metateoria. O aparente salto intuitivo não é um ato místico ou inanalisável, mas sim uma mudança estruturada de perspectiva. A transição de operar dentro de um sistema para raciocinar sobre esse mesmo sistema. A avaliação da consistência do sistema original não é de fato realizada dentro dele, mas sim a partir de uma perspectiva externa, de um nível lógico superior. Ao nos deslocarmos para essa metateoria, novos princípios são estabelecidos, como a própria pressuposição da consistência do sistema objeto. E são esses novos princípios que permitem novas deduções. A conclusão sobre a verdade de G só se torna possível após a adoção dessa visão externa. Sendo assim, o raciocínio metateórico é, ele próprio, um processo formalizável e crucialmente computável. Não se trata de um processo não computacional. O que à primeira vista parecia ser uma capacidade exclusivamente humana, revela-se em uma análise mais detida como a aplicação de procedimentos computacionais em um nível lógico distinto. O salto não é para fora da computação, mas sim para um sistema computacional de ordem superior. Se o raciocínio metateórico é de fato computável, então a análise aprofundada do argumento de Gödel não revela uma barreira intransponível, mas, ao contrário, indica um caminho a ser seguido. Um caminho que pode nos levar a um novo paradigma para a inteligência artificial, capaz de superar as limitações dos modelos atuais. Historicamente, o campo da inteligência artificial foi dominado por duas abordagens principais e distintas. De um lado, a IA simbólica, que opera seguindo regras explicitamente programadas e manipula símbolos lógicos. De outro, o aprendizado de máquina, que infere padrões e realiza previsões com base na análise estatística de vastos conjuntos de dados. A análise do argumento de Gödel, no entanto, sugere a possibilidade de uma terceira via. Essa via seria uma síntese dos dois modelos anteriores, unindo a precisão da lógica simbólica com o poder da inferência estatística, para criar um paradigma genuinamente mais robusto. Um modelo focado em uma tarefa mais fundamental do que simplesmente aplicar regras ou inferir respostas. Essa terceira via pode ser delineada em 3 etapas. Primeiro, a observação. Analisar fenômenos nos limites dos sistemas formais, tal como a sentença de Gödel. Segundo, a inferência. Utilizar métodos estatísticos não apenas para encontrar soluções, mas para inferir novas regras semânticas de ordem superior. E terceiro, a formalização. Incorporar essas meta-regras, recém-inferidas, em novas e mais sofisticadas arquiteturas computacionais. O ponto fulcral é que o sistema passe a inferir as próprias regras do raciocínio. Isso nos leva a uma questão final que reformula o próprio desafio da inteligência artificial. Poderia o futuro da IA depender não da aplicação de regras pré-definidas ou da inferência de respostas, mas sim da capacidade de inferir as próprias regras? O avanço talvez não resida em máquinas que apenas seguem regras, mas naquelas capazes de observar os limites da própria computação e, a partir daí, inferir as regras do jogo semântico. A verdadeira fronteira, talvez, seja a autogeração de significado.